Galera, alô galera, professor Léo Martins mais uma vez na área, continuando, né, o nosso bate-papo sobre República Velha, e hoje vamos falar sobre dois presidentes, Campos Salles e Rodrigues Alves. O que aconteceu de relevante em cada uma dessas gestões? É muito importante compreender isso para fazer uma boa prova. Bom, começando pelo presidente Campos Salles, o segundo presidente civil da história do Brasil, que vai governar de 1898 até 1902. Justamente Campos Salles, né? Que na época do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca foi ministro da Justiça. Campos Salles foi ministro da Justiça do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, governo provisório de 1889, ano da proclamação da República, até 1891, quando surge a primeira Constituição Republicana. E Campos Salles ficou muito conhecido por uma política econômica do seu ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho. A lei do selo tinha por objetivo criar impostos em cima de produtos importantes, como alimentos. Então, essa lei do selo tinha por objetivo criar impostos para a população pagar. Mais uma vez eu vou dizer, principalmente em cima de alimentos. Por isso, Campos Salles ganhou o apelido de Campos Selos. As pessoas nas ruas chamavam Campos Salles de Campos Selos, tá? E além da lei do selo, que deixou Campos Salles muito impopular perante a população, ele também promoveu cortes de gastos, né? Principalmente em obras públicas, situações que beneficiavam a população, ainda por causa dos impactos negativos da política do encilhamento. Galera, a política do encilhamento, como nós estudamos, causou profundos impactos econômicos na economia brasileira no início da República Velha aí, tá ok? Bom, Campos Salles também ficou conhecido por uma política econômica, uma política de saneamento financeiro, que ficou conhecida como Fundilô. Através do Fundilô, o Brasil tinha por objetivo pagar a sua dívida externa. O Brasil tinha a fama de mal pagador, precisava recuperar o crédito internacional, mas para isso o Brasil tinha que colocar a sua dívida externa em dia. Então o Fundilô foi o seguinte: o ministro da Fazenda Joaquim Murtinho, ele viajou para a Europa, né, para negociar as dívidas do Brasil com seus credores, principalmente com os banqueiros ingleses, tá? E através do Fundilô, o Brasil substituiu o pagamento em dinheiro por pagamento em títulos dos juros dos empréstimos anteriores, e um novo empréstimo foi lhe concedido para criar condições futuras de pagamento dos débitos. Ou seja, através do Fundilô, o Brasil ficou pagando por algum tempo só os juros da dívida antiga que tinha com seus credores. Tá? E pegou um novo empréstimo, só coisas do Brasil mesmo, né? Tá em crise, tá precisando pagar a dívida externa, pega um novo empréstimo. Então o Fundilô foi isso. O Brasil ainda pegou um novo empréstimo para garantir futuros pagamentos, né, dos débitos. E para garantir a política do Fundilô, o Brasil hipotecou muitas situações também, como a receita, né, da empresa de abastecimento de águas, ferrovias. O Brasil colocou como garantia muitas receitas de que pagaria a dívida externa. Só que, como sempre, o povo sempre paga o pato, não é verdade? A política do Fundilô, quem pagou, na verdade, foi o povo. Porque o governo criou novos impostos, né? Para conquistar novas receitas para poder pagar a dívida externa. Os acordos da política do Fundilô, volto a dizer, que foi uma política de saneamento financeiro. O objetivo era pagar a dívida externa. Tá ok? Novos impostos foram criados para garantir essa política de pagamento da dívida externa. E o povo, óbvio, vai ficar muito revoltado e vai protestar. Durante o governo Campos Salles, o povo ficou muito revoltado. Já tinha a lei do selo. Agora essa política do Fundilô, que era o povo que estava pagando o pato. Então isso fez com que Campos Salles pensasse numa situação com o objetivo de calar a boca do povo. Surge a política dos governadores. O que foi a política dos governadores no governo Campos Salles, criada no governo Campos Salles? Gente, a política dos governadores foi uma política de grande acordo. Isso aí. Foi um grande acordo entre o presidente da República e os governadores, os coronéis, nos estados.
Como assim, professor? O presidente da República falava assim para os governadores: olha, eu vou fechar os olhos para o que aconteceu no seu estado. Mete a porrada no povo, para que o povo não proteste contra as políticas do Fundilô, para que o povo não proteste contra os novos impostos. Então a política dos governadores era uma política de grande acordo entre o presidente da República e os governadores. E através dessa política dos governadores, eles faziam de tudo também para eleger os deputados federais e senadores, né, da base deles, para que esses criassem leis que beneficiassem o presidente da República e os governadores, os cafeicultores de uma forma geral, né, os fazendeiros. Então a política dos governadores, galera, presta atenção no que eu vou falar, acabou criando uma poderosíssima máquina eleitoral. Os governadores nos estados garantiam a quantidade de votos necessária para eleger o presidente. Presidente e governadores faziam de tudo para eleger seus deputados e senadores, para que deputados e senadores criassem leis para beneficiar os fazendeiros, os cafeicultores, os barões do café, não é isso? E a política dos governadores, então, acabou criando uma grande rede. Calavam a boca do povo através da violência, e a política dos governadores cria essa poderosíssima máquina eleitoral, faz surgir no Brasil a cultura do coronelismo, né? O forte poder dos coronéis nas regiões. Essa questão de coronel, ela começa, né, na época da criação da Guarda Nacional, em que os fazendeiros compravam um título militar, né, patente militar de coronéis. Então, na época da Guarda Nacional, em 1831, os fazendeiros, os barões do café, começaram a ser chamados de coronéis por causa disso, porque eles compravam essa patente na Guarda Nacional, tá? Então agora esses coronéis, os cafeicultores, né, os barões do café, eles vão promover um fortíssimo controle sobre os eleitores. Olha como que a partir da política dos governadores surge uma poderosíssima máquina eleitoral, se fortalece a cultura do coronelismo, e esses coronéis, né, entre aspas, porque são fazendeiros, vão promover um forte controle sobre os eleitores. Vão surgir, né, grandes currais eleitorais nas localidades, e o voto de cabresto vai começar a ser uma realidade no Brasil. Inclusive o voto bico de pena, ou seja, voto de mortos eram computados. E tem uma outra situação: se você fosse um político que lutasse contra essa estrutura, contra essa máquina eleitoral que surgia no Brasil, contra a política dos governadores, contra o coronelismo, você sofria, entre aspas, a degola. Como assim degola? Naquela época melhor dizendo, naquela época não existia justiça eleitoral. Justiça eleitoral, como nós sabemos, só vai existir na era Vargas, né? Só vai ser criada com Getúlio Vargas. Não existia justiça eleitoral naquele momento. O que existia era uma comissão verificadora de poderes, ou comissão de verificação. Essa comissão de verificação trabalhava para validar candidaturas e até mesmo a vitória de candidatos. Você ganhou a eleição? Peraí, primeiro tem que passar pela comissão de verificação. Era uma comissão composta por alguns deputados, e sempre que um candidato de oposição aos cafeicultores vencia, sempre que alguém que lutava contra a política dos governadores, sempre que alguém que lutava contra o coronelismo vencia, sofria, entre aspas, a degola. Ou seja, essa comissão de verificação falava assim: olha, sua campanha foi ilegal, olha, sua vitória foi ilegal, a sua candidatura tem problemas jurídicos, então você não pode assumir o cargo, não pode assumir o mandato. Ou seja, essa comissão de verificação servia para blindar os cafeicultores, os barões do café na política. Não deixavam políticos de oposição assumir os seus mandatos. Era como se os políticos de oposição sofressem realmente uma degola, fossem excluídos da vida política. Tá ok? Beleza? Bom, dentro do governo Campos Salles, preste atenção. Agora estamos falando de Campos Salles. Também tivemos uma política de fronteira, uma questão de limites.
Vimos lá em Prudente de Moraes uma questão de limites, né? A questão de Palmas ou questão das missões. Agora, no governo Campos Salles, temos a questão do Amapá, no ano de 1900. Uma questão de fronteiras, de limites, que envolveu o Brasil e a França, com relação, né, à Guiana Francesa, tá? Ué, professor, mas a questão da Guiana Francesa já não tinha sido resolvida lá no primeiro Tratado de Utrecht, de 1713? Só que com o passar dos anos, meu amigo, os franceses invadiram muito território brasileiro. Então, cerca de 240 mil quilômetros quadrados que os franceses invadiram do Brasil. Então, agora no finalzinho do século XIX para início do século XX, ano de 1900, Brasil e França vão começar a brigar com relação a fronteiras lá. Vai haver essa questão, né? O Barão do Rio Branco, mais uma vez, nosso diplomata Barão do Rio Branco, vai representar o Brasil nessa questão, e o Walter Heuser, né? O presidente suíço vai ser o juiz dessa causa, que vai dar ganho de causa ao Brasil. Então o Brasil vence a questão do Amapá e assegura, né, o território do Amapá para o Brasil. Tá ok, galera? Então a questão do Amapá ela ocorre dentro do governo Campos Salles, tá? Bom, 1902, 1906, vence o cafeicultor paulista Rodrigues Alves. Rodrigues Alves que futuramente vai ser vítima da gripe espanhola, né? Vai vencer as eleições para presidente, futuramente ele vai vencer novamente, mas não vai assumir, porque vai morrer de gripe espanhola. Bom, vamos deixar esse assunto para depois. Rodrigues Alves, novo presidente do Brasil, 1902, 1906. E minha gente, qual é a principal característica, aquilo que marca o governo Rodrigues Alves? A modernização, a europeização ou o embelezamento do Rio de Janeiro. Isso aí. Rodrigues Alves assume a presidência da República com um crédito internacional revitalizado. A política do Fundiloan, no governo anterior, Campos Salles, deu certo. O Brasil tem crédito internacional, tem dinheiro em caixa. E Rodrigues Alves sempre teve um sonho: transformar o Rio de Janeiro em uma capital turística internacional. Transformar o Rio de Janeiro em Paris. Naquela época, Paris, né, era alvo de cobiça no mundo inteiro. Todo mundo queria imitar Paris. E aqui no Brasil tinha essa questão também de admiração à França, a Paris. Então, Rodrigues Alves tinha o sonho de transformar o Rio de Janeiro em uma grande capital turística internacional. Crédito internacional revitalizado. Ele queria revitalizar, reformar portos, ferrovias, promover o saneamento do Rio de Janeiro. Isso era muito importante. Por quê? Porque naquele momento, o Rio de Janeiro era conhecido no mundo inteiro como um lugar de doença. Se for para o Rio de Janeiro, vai ficar doente. Era justamente assim. Inclusive, chegou até a rolar um mal-estar, certa vez, entre Brasil e Inglaterra, porque chegou uma embarcação inglesa aqui no Rio de Janeiro e a tripulação voltou para a Inglaterra todos doentes, todo mundo doente. O Brasil teve que pedir desculpas, coisa e tal. O Rio de Janeiro tinha esse problema. As doenças, principalmente a varíola e a febre amarela. Então, como é que você vai transformar o Rio de Janeiro numa capital turística internacional se a gente tem esse grande problema? Galera, a região central do Rio de Janeiro, principalmente, era muita aglomeração. Existiam muitas moradias coletivas, os cortiços, não é isso? Porque após o fim da escravidão, em 1888, com a Lei Áurea, os ex-escravos começaram a ocupar aquela região central do Rio de Janeiro. E agora, 1902, né, onde nós estamos, a região central do Rio de Janeiro era uma região cheia de cortiços, moradias coletivas, uma sujeira só, um local de propagação de muitas doenças, principalmente a varíola e a febre amarela, que eram os maiores problemas naquele momento. Então, a pergunta fica no ar: como transformar o Rio de Janeiro numa capital turística internacional com tantas doenças? Com essa fama de lugar de doenças, né? Então era preciso promover uma política de saneamento, limpeza da região central. Aí, o presidente Rodrigues Alves e o então prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, chamaram o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Aí Oswaldo Cruz falou o seguinte: olha, para reduzir essas doenças, é preciso colocar abaixo esses cortiços, essas moradias coletivas, e no lugar desses cortiços, construir largas ruas e avenidas, para que o ar possa circular melhor
e as doenças diminuírem. Então começou no Rio de Janeiro, dentro do governo Rodrigues Alves, uma política de embelezamento, uma política de modernização que ficou conhecida como política do bota abaixo. Ou seja, as pessoas eram expulsas das suas casas, das suas moradias e empurradas para outras regiões. Assim surgem as regiões, as áreas periféricas, né? As pessoas começaram a ser empurradas, expulsas da região central do Rio de Janeiro e começaram a habitar regiões mais distantes, tá? Surgindo assim outras regiões, as regiões periféricas, como eu acabei de dizer, tá? Então a política do bota abaixo, essa política de revitalização, isso que eu vou falar agora já caiu em prova. Essa política do bota abaixo, essa política de revitalização, ela segregava. Foi uma política que segregou, que expulsou pessoas de suas casas, da região que viviam, que moravam, e empurrou pessoas para outras regiões, para alto de morros, para regiões de difícil acesso, de difícil habitação. Então não é difícil de se imaginar que foi uma política muito impopular, a política do bota abaixo. E no lugar dos cortiços, largas ruas e avenidas para que o ar circule melhor. Só que as doenças, né, as contaminações não estavam diminuindo, galera. Aí, o médico sanitarista Oswaldo Cruz disse, olha, nós precisamos fazer aqui no Brasil algo que já acontece na Europa. O quê? Campanha de vacinação. O que é isso? É uma medicação que vamos introduzir na população e essa medicação faz com que a população fique imune a essas doenças. E com o tempo, essas doenças vão ser erradicadas, vão sumir. A população vai estar imune. Poxa, que ótima ideia! Vamos então criar uma campanha de vacinação. Só que, naquele momento, o ano 1904, a população estava extremamente revoltada com essa política de embelezamento e modernização do Rio de Janeiro. Por quê? Porque perderam suas casas. Era uma política que segregava, volto a dizer. Era uma política violenta, a política do bota abaixo, como ficou conhecida. Então, em protesto à política do bota abaixo, o povo do Rio de Janeiro decidiu não tomar a vacina. E outra, naquele momento já existiam fake news. Meus amigos, setores mais radicais do exército, florianistas mais radicais, começaram a espalhar falsos boatos só para desestabilizar o governo dos cafeicultores. Começaram a espalhar falsos boatos de que a vacina era veneno para matar o povo. Olha, essas pessoas já derrubaram a casa de vocês. Agora eles estão querendo colocar um veneno no corpo de vocês para matar todos os pobres. Então, insatisfeitos com a política do bota abaixo e temerosos com essas fake news, né, o povo resolveu não tomar a vacina. Aí o presidente Rodrigues Alves falou, não querem tomar a vacina, então a partir de agora a vacina vai ser obrigatória. Inclusive, o então senador Lauro Sodré convocou um grande comício, criou uma liga, a Liga contra a Vacina Obrigatória, e chegou a convocar um comício para inflamar o povo contra a vacina obrigatória, contra a política do bota abaixo, contra o presidente Rodrigues Alves, só que o comício acabou não acontecendo e a Liga contra a Vacina Obrigatória acabou não vingando. Por quê? Porque por questões políticas, Lauro Sodré, o senador Lauro Sodré, queria ficar famoso como líder da revolta da vacina. E a revolta da vacina, galera, não tem líder. Foi um movimento espontâneo, foi um movimento popular, foi o reflexo de uma insatisfação. Tá ok? Então, essa é uma característica. Embora muitas pessoas tenham tentado, né, puxar para si o rótulo de líder da revolta da vacina, a revolta da vacina de 1904, de novembro de 1904, caracterizou-se por ausência de uma liderança. Foi um movimento popular, espontâneo. As pessoas saíram nas ruas, viraram bondes, tacaram fogo em prédios públicos e foi uma confusão danada, morreram pessoas. Até que, no dia 16 de novembro de 1904, o governo voltou atrás e decidiu retirar a obrigatoriedade da vacina. Tá ok, galera? Bom, não é um fenômeno do governo Rodrigues Alves, mas eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre o cangaço, né?
quando nós falamos em cangaço, imediatamente lembramos de Lampião, de Maria Bonita e o seu bando, não é isso? Meus irmãos. O cangaço, na verdade, foi um movimento característico do Nordeste, dos sertões nordestinos, né? Era um movimento que buscava lutar contra as injustiças, contra principalmente injustiças políticas. O abandono mesmo que o governo naquela época direcionava à população nordestina. O Nordeste, como nós sabemos, era um ambiente muito hostil, muito pobre, muito miserável, muito carente de políticas públicas, de atenção. Então, esses cangaceiros, essas pessoas, acabavam promovendo uma luta contra essas injustiças. Só que a luta que essas pessoas promoviam era uma luta ilegal, vamos colocar assim. Essas pessoas cometiam crimes para lutar contra as injustiças do governo dos cafeicultores. Mas é bom que se diga que eles não eram não eram bandidos normais, comuns. Por isso esse fenômeno ficou conhecido como banditismo social, ou seja, eles cometiam sim crimes, cometiam sim desvios, erros, mas por uma causa nobre, por uma causa justa, o fim das injustiças sociais, o fim, né, dessa política de abandono político, contra a fome, contra a miséria. Então, o banditismo social é uma característica do cangaço. Somos criminosos, mas por uma boa causa, né? Somos fora da lei, mas contra a injustiça. E esse fenômeno cangaço ele começa no segundo reinado e vai durar ali até a Era Vargas, até mais ou menos 1940. Ou seja, foi um fenômeno que durou muitos anos no Brasil. Essa luta contra a injustiça, mas nem sempre uma luta legítima, né? Nem sempre uma luta dentro da lei, vamos colocar assim. Por isso o cangaço ficou conhecido por ser um movimento de banditismo social, tá bom? Galera, dentro do governo Rodrigues Alves, nós tivemos também uma questão de limites, que foi a famosa questão do Acre, que se desenrolou através do Tratado de Petrópolis. Na verdade, foi a compra do Acre. O Brasil comprou o Acre da Bolívia. E qual foi a motivação? Qual era a motivação? Por que o Brasil se interessava tanto por esse território que era um território boliviano? Minha gente, naquele momento, nos Estados Unidos, explodia uma indústria. A indústria automobilística, a indústria do carro. Então, essa indústria demandava borracha para a fabricação de pneus e outras peças dos veículos. E no Acre, nós tínhamos muitas seringueiras. Os seringais do Acre eram muito férteis. As seringueiras que são, né, a árvore, né, as árvores da borracha, porque da seringueira você retira o látex. O látex que é a matéria-prima da borracha. E naquele momento a maior parte da borracha, grande parte da borracha comercializada no mundo, vinha dos seringais da região amazônica. Então o Brasil, desde antes do Tratado de Petrópolis, muitos brasileiros já invadiam aquela região, já exploravam aquela região, já exploravam o látex, né? Essa matéria-prima da borracha. Então o Brasil sempre explorou a região do Acre, tá ok? Então foi a economia da borracha que motivou o Brasil, né, na compra do Acre. Então, foi através do Tratado de Petrópolis que o Brasil oficializou com a Bolívia a compra do Acre. Mais uma vez eu digo, motivado pela economia da borracha. Cuidado que isso pode ser questão, né? Foi por causa da economia do açúcar, economia do tabaco, economia do trigo, enfim, né? Economia da borracha foi que estimulou o Brasil a comprar o Acre através do Tratado de Petrópolis dentro do governo Rodrigues Alves, ano 1903. Mas quais foram as compensações? O Brasil, além de ter pago 2 milhões de libras pelo Acre, também se comprometeu a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, para que os bolivianos tivessem uma saída lá, né, para o mar, para poder promover suas exportações. E o Brasil também pagou 110 mil libras ao sindicato dos seringueiros, né, lá da Bolívia. O Brasil também pagou aí também essa quantia ao sindicato boliviano aí dos seringueiros, tá bom? Bom, galera, dentro do governo Rodrigues Alves aconteceu também algo muito importante que por muitas vezes já caiu em questões de prova. O famosíssimo Convênio de Taubaté.
Galera, o que foi o Convênio de Taubaté? O Convênio de Taubaté ficou conhecida como a primeira política de valorização do café. Naquele momento, o café passou por uma primeira crise de superprodução. No ano de 1906, para vocês terem uma ideia, o Brasil chegou a ter 16 milhões de sacas de café encalhadas. Então o Brasil vivia ali uma primeira crise de superprodução, ou seja, muita produção e o mercado consumidor não acompanhava, não é isso? Bom, galera, então para amenizar esses impactos negativos na economia do café, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que eram os principais estados produtores, reuniram-se na cidade paulista de Taubaté e ali assinaram esse convênio que ficou conhecido como Convênio de Taubaté. Através desse convênio, os principais estados produtores, atenção, eu não estou dizendo que o presidente apoiou. Quem apoiou a política do Convênio de Taubaté foram os principais estados produtores, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Se comprometeram em comprar o café excedente. Comprando café excedente, né, que encalhou, você diminui a oferta. Você diminuindo a oferta, você equilibra o preço do produto. Então foi justamente isso que aconteceu na política que ficou conhecida como Convênio de Taubaté. São Paulo, Rio e Minas se comprometeram a promover políticas de proteção ao preço do café. O governo federal não apoiou a política do Convênio de Taubaté, que, volto a dizer, foi a primeira política de valorização do preço do café que ocorreu no Brasil, tá ok, galera? Um forte abraço aí.